Nem toda oração agrada a Deus. Por mais surpreendente que isso pareça, há pedidos que simplesmente não são atendidos, não por falta de fé, mas porque ignoram princípios que o próprio Senhor estabeleceu. Milhares de cristãos vivem frustrados, esperando respostas que jamais virão, porque não entenderam a forma como o céu opera. Tiago, capítulo 1, versículo 5, não é apenas uma promessa, é uma revelação sobre o tipo de oração que move o coração de Deus. Pedir sabedoria não é um ato automático, é uma atitude espiritual que exige rendição, confiança e postura certa diante do trono. A diferença entre quem vive guiado pelo alto e quem vive tropeçando no escuro está neste único versículo, e a maioria ainda não percebeu isso. E se isso faz sentido para você, se buscar sabedoria direto da fonte é algo que você valoriza de verdade, já se inscreve aqui no canal. Esse espaço foi criado justamente para quem prefere direção divina em vez de achismo. Entre as muitas promessas contidas nas Escrituras, há uma que brilha com intensidade singular, uma garantia que vem diretamente do coração de Deus. No livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, está escrito que se alguém tem falta de sabedoria, deve pedi-la a Deus, que a todos dá liberalmente e sem lançar em rosto. Essa afirmação é mais do que uma recomendação espiritual. É um convite explícito à intimidade com o Criador. Em vez de apresentar uma lista de pré-requisitos complexos ou condições rígidas, Tiago nos mostra que a sabedoria celestial está disponível a qualquer um que deseje buscá-la com sinceridade. Esse texto não se dirige apenas aos estudiosos ou líderes espirituais, mas alcança o coração do cristão comum, sedento por direção em um mundo de incertezas. O mais extraordinário é que essa sabedoria não precisa ser conquistada por mérito, nem barganhada com sacrifícios religiosos. Deus não a oferece com reservas ou com ressalvas, mas com generosidade abundante. O verbo dá aparece com uma força que carrega a imagem de um pai que se deleita em repartir aquilo que é precioso. A sabedoria de Deus é santa, pura, eterna, e mesmo assim, Ele não aguarda para si. É como uma fonte inesgotável jorrando sobre um solo sedento. A promessa é clara: se você pedir, Ele vai conceder. Isso desarma qualquer desculpa de quem pensa estar abandonado em seus dilemas ou confuso em suas decisões. Ao refletirmos sobre essa promessa, precisamos considerar a profundidade do que está sendo oferecido. A sabedoria não é meramente informação ou acúmulo de conhecimento. É a capacidade divina de ver as coisas como Deus vê. É discernir o caminho certo em meio a escolhas duvidosas. É manter-se firme quando as emoções tentam ditar o rumo da vida. Em tempos em que a voz da cultura grita por atalhos e soluções rápidas, essa sabedoria se torna uma âncora que nos impede de sermos arrastados pela correnteza da superficialidade. A maioria das pessoas vive à mercê das circunstâncias porque não aprendeu a viver a partir da sabedoria de Deus. Elas tomam decisões movidas por impulsos, medo, orgulho ou vaidade. Quantos relacionamentos foram destruídos por uma palavra mal colocada? Quantas oportunidades foram perdidas por não saber o momento certo de agir? A sabedoria que vem do alto é a diferença entre reagir no calor da emoção e responder com a serenidade de quem está conectado ao trono da graça. Talvez você nunca tenha se visto como alguém sábio, mas o convite de Tiago desconstrói essa ideia. A sabedoria não é um dom para poucos privilegiados, é uma dádiva disponível para todo aquele que clama. O céu nunca recusa esse tipo de pedido. Em vez de se calar ou tentar resolver tudo por conta própria, o que aconteceria se você, hoje, simplesmente se colocasse diante de Deus e pedisse com fé por essa sabedoria? A resposta já foi prometida, e ela vem do alto.
Antes de mencionar o pedido por sabedoria, Tiago apresenta uma série de conselhos que podem parecer desafiadores à primeira vista. Ele fala sobre ter alegria nas provações, perseverança nas tribulações e maturidade como fruto dessas experiências. Nesse cenário, a menção à sabedoria não é acidental. Ela surge como uma necessidade urgente para quem está tentando caminhar com Deus em meio aos desertos da vida. A carta de Tiago foi escrita para cristãos dispersos, muitos dos quais estavam enfrentando perseguições, perdas e dilemas éticos. Diante de tudo isso, o autor bíblico não começa oferecendo consolo emocional, mas sim convidando-os a buscar sabedoria. Isso nos revela uma verdade profunda. Sabedoria não é um luxo espiritual, é uma ferramenta de sobrevivência. O chamado de Tiago aponta para uma fé prática, ativa e vivida no cotidiano. Não se trata de uma espiritualidade teórica, mas de uma vida moldada pela palavra em cada decisão, atitude e reação. Em um contexto de provação, o crente facilmente pode ser tentado a agir impulsivamente, murmurar ou duvidar do cuidado de Deus. Mas é justamente nesses momentos que a sabedoria se torna essencial. Ela permite ver o propósito oculto nas dificuldades e enxergar além da dor imediata. Sabedoria transforma sofrimento em lapidação e transforma o caos em oportunidade de crescimento. Tiago sabia que um coração sábio enxerga os problemas sob outra perspectiva. Enquanto muitos veem provações como punições, o sábio as vê como oportunidades para crescer em caráter e em fé. Essa visão não nasce de emoções positivas, mas da sabedoria que o Espírito de Deus ministra no íntimo. É por isso que o texto conecta a sabedoria com a perseverança. Um depende do outro. Sem sabedoria, não há como suportar os processos de Deus. E sem perseverança, não há como amadurecer espiritualmente. É notável que Tiago escreva com tanta clareza sobre questões do cotidiano cristão. Ele não está falando com filósofos, mas com pessoas reais, com problemas reais. Ao fazer isso, ele nos ensina que a sabedoria que vem do alto não está separada da vida comum. Pelo contrário, ela é aplicada no trabalho, nos relacionamentos, nas finanças e nas lutas interiores. Essa é a beleza da fé cristã. Ela não se limita ao culto, mas invade todos os aspectos da existência. E a sabedoria é o que permite que essa fé se mantenha viva, coerente e frutífera. Ao observarmos a estrutura da carta de Tiago, entendemos que ele coloca a sabedoria como fundamento, como algo essencial para tudo o que será desenvolvido a seguir. A sabedoria não apenas orienta, ela sustenta. Em um mundo repleto de distrações e enganos, ela nos ajuda a manter os olhos fixos no que realmente importa. E talvez, ao reconhecermos nossa real necessidade dela, possamos finalmente nos tornar sábios de verdade. Nem toda sabedoria que parece sábia é, de fato, vinda de Deus. Essa distinção é fundamental para entender a proposta de Tiago. Mais adiante em sua carta, no capítulo 3, ele mesmo fará esse contraste explícito entre a sabedoria terrena, carnal e demoníaca e a que vem do alto, pura, pacífica e cheia de bons frutos. Desde o início, portanto, Tiago estabelece que o tipo de sabedoria que devemos buscar não é aquela adquirida apenas por experiência ou estudo, mas a que é concedida diretamente pelo Pai Celestial. A sabedoria humana, embora útil em muitos aspectos da vida, é limitada, falha e frequentemente contaminada por interesses egoístas. Já a sabedoria divina é perfeita, porque reflete o caráter do próprio Deus. A sabedoria terrena é muitas vezes disfarçada de astúcia. É aquela que ensina a manipular, vencer discussões, conquistar vantagem sobre o outro. Ela parece eficaz, mas é impulsionada por ambição pessoal. Por isso, Tiago alerta para os frutos dessa sabedoria falsa: confusão, inveja e divisão. Em contraste, a sabedoria do alto
não busca vantagem, mas paz. Ela não inflama o orgulho, mas promove humildade. Ela não fere, cura. E é justamente por isso que ela se torna essencial na vida de quem deseja seguir a Jesus com integridade. A sabedoria que vem de Deus também nos protege de decisões precipitadas. Em muitos momentos, os sentimentos tentam tomar o lugar da razão e as pressões externas querem nos empurrar para escolhas erradas. É aí que a sabedoria divina se manifesta como discernimento. Ela nos faz perceber o que está por trás das aparências, revelando intenções ocultas, caminhos perigosos ou oportunidades alinhadas com a vontade de Deus. Uma vida sábia não é aquela livre de erros, mas aquela que aprende a ouvir a voz do Espírito antes de dar o próximo passo. Outro diferencial essencial está na motivação. A sabedoria do alto é movida pelo amor, pela verdade e pela obediência à palavra. Ela gera frutos que permanecem: paciência, domínio próprio, fidelidade e justiça. Enquanto a sabedoria humana procura reconhecimento e poder, a sabedoria de Deus nos conduz à cruz, à renúncia, ao serviço, à entrega diária. Por isso, ela é tão rara e, ao mesmo tempo, tão valiosa. Diante dessa realidade, precisamos ser sinceros. Com que tipo de sabedoria temos orientado nossas decisões? Será que estamos confiando demais na lógica do mundo, nos conselhos de quem não teme a Deus ou nas fórmulas de sucesso imediato? A sabedoria verdadeira não nasce de fórmulas, mas da presença. E para experimentá-la é preciso se humilhar, ouvir e obedecer. É um caminho que exige rendição, mas que nos conduz à verdadeira vida. Antes de continuarmos, deixa eu te perguntar uma coisa. Na sua caminhada, você tem percebido mais influência da sabedoria do mundo ou da sabedoria que vem do alto? Compartilha nos comentários. Vai ser interessante ver como essa diferença tem se manifestado na vida de cada um. Ao afirmar que Deus dá liberalmente, Tiago não apenas apresenta uma característica divina, mas revela algo essencial sobre a forma como o céu se relaciona conosco. Em um mundo onde tudo parece condicionado a mérito, performance ou esforço pessoal, o Pai Celestial rompe completamente com essa lógica. Ele não dá com medidas, nem calcula quantidades baseadas em desempenho. A liberalidade de Deus está ligada à sua natureza. Ele é generoso porque é amor, e amar para Ele é entregar sem restrições. Em Salmos capítulo 84, versículo 11, somos lembrados de que nenhum bem nega aos que andam retamente. Essa é a essência do caráter divino, um Deus que se alegra em abençoar. Esse princípio da generosidade é muitas vezes mal compreendido. Há quem pense que Deus se dá apenas aos que merecem ou àqueles que se destacam em sua vida religiosa. Tiago confronta essa mentalidade. O acesso à sabedoria não depende de quão espiritualmente preparado alguém se sente, mas da disposição em pedir. O texto não especifica se o que pede é fraco, novo na fé ou cheio de falhas. Ele apenas precisa reconhecer sua necessidade. Essa é a chave. Humildade diante de Deus. É o coração quebrantado que ativa a mão do Deus liberal. Quando olhamos para a história bíblica, percebemos essa generosidade em ação. Salomão, por exemplo, ao se ver diante da responsabilidade de governar o povo de Israel, não pediu riquezas ou vitórias militares, mas sabedoria. E o que aconteceu? Deus se agradou do pedido e não apenas concedeu sabedoria, mas também tudo o que Salomão nem sequer tinha pedido. 1 Reis, capítulo 3, versículo do 11 ao 13. Esse episódio reforça a verdade ensinada por Tiago. Deus não é mesquinho com aqueles que o buscam de coração sincero. Outro ponto fundamental é que essa liberalidade não tem prazo de validade. Deus não está limitado por temporadas ou ciclos favoráveis. Sua mão está sempre estendida. Quantas vezes você já hesitou em orar porque achava que tinha pedido demais?
ou porque sentia que não merecia mais uma resposta. Tiago destrói esse mito religioso. O Pai não fica contando quantas vezes você pede. Ele se importa com o seu crescimento e com sua transformação. Conhecer esse Deus generoso muda nossa postura diante da vida. Se Ele é liberal em dar sabedoria, então não precisamos caminhar inseguros ou confusos. Temos acesso direto à mente de Cristo, como afirma a primeira carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 16. Isso significa que, ao buscar sabedoria, não estamos apenas pedindo soluções, mas acesso ao coração de Deus. E quem o conhece dessa forma, jamais será o mesmo. Tiago prossegue em sua afirmação, dizendo que Deus não apenas dá sabedoria, mas o faz sem lançar em rosto. Esse detalhe é profundamente transformador. Vivemos em uma cultura marcada pela cobrança e pela lembrança constante de falhas. Em muitos relacionamentos humanos, quando alguém ajuda, frequentemente essa ajuda vem acompanhada de uma cobrança posterior. Não se esqueça do que fiz por você. Mas Deus não é assim. Ele não esfrega nossos erros no rosto, não nos faz sentir vergonha por ter pedido ajuda. Ele é um pai que ama sem constrangimento e que dá sem humilhar. Esse aspecto da natureza divina revela o coração do Evangelho. A graça de Deus não é apenas o favor imerecido, mas também o acolhimento constante, mesmo quando falhamos repetidas vezes. Quando alguém se aproxima dele em busca de sabedoria, não encontra desprezo ou sarcasmo, mas uma resposta amorosa. O texto não apenas oferece um conforto teológico, mas cura feridas profundas na alma de muitos que foram rejeitados ou expostos por aqueles que deveriam ter acolhido. Deus não é um mestre severo, esperando que você erre para te repreender. Ele é um pai paciente, pronto para ensinar quantas vezes forem necessárias. Lembrar disso é essencial quando nos sentimos envergonhados por ter errado ou confusos por não saber o que fazer. Às vezes, a sensação de fracasso é tão grande que a pessoa acredita que não tem mais direito de pedir a Deus. Tiago combate essa mentira. Não existe limite para o número de vezes que você pode buscar a sabedoria divina. O Salmo 136, que repete continuamente, porque a sua misericórdia dura para sempre, é um lembrete de que o amor de Deus não se esgota e seu ensino também não. Esse traço do caráter divino nos convida a uma relação segura com o Criador. Quando compreendemos que podemos nos aproximar dele sem medo de rejeição, passamos a desenvolver uma fé mais sólida. Isso também nos liberta para aprender com mais profundidade. O aluno que teme o castigo aprende menos, mas aquele que confia no professor se abre para crescer. O mesmo acontece conosco diante de Deus. Saber que Ele não vai nos humilhar nos torna mais ousados em pedir, em errar, em tentar de novo. Essa realidade também nos ensina a como devemos tratar os outros. Se Deus não lança em rosto nossas fraquezas, como podemos ser duros e impacientes com os erros alheios? A sabedoria verdadeira forma não apenas uma mente lúcida, mas um coração compassivo. E quando nos deixamos moldar por esse tipo de sabedoria, nossa vida deixa de ser uma lista de acertos e começa a se tornar um reflexo da graça que recebemos. Tiago, após assegurar que Deus dá generosamente, introduz um critério essencial. Peça-a, porém, com fé, em nada duvidando. Essa é uma exigência que parece simples à primeira vista, mas que carrega um peso espiritual profundo. Fé não é apenas acreditar que Deus existe, mas confiar que Ele está ouvindo, disposto e pronto a responder. Em Hebreus capítulo 11, versículo 6, aprendemos que sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima dele creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Pedir com fé não é um ato emocional. É uma decisão espiritual fundamentada no caráter de Deus. Muitos pedem sabedoria, mas não esperam realmente recebê-la.
Oram como quem lança palavras ao vento, mais por formalidade do que por convicção. Tiago denuncia essa postura. O pedido sem fé é vazio e não mobiliza o céu. Deus responde ao clamor sincero que brota de um coração que confia. Isso não significa que não teremos dúvidas ou momentos de incerteza, mas que nossa confiança em Deus deve ser maior do que o ruído das circunstâncias. Fé é olhar para a promessa e decidir que ela é mais real do que os medos internos. Esse tipo de fé também molda o nosso comportamento. Quem pede com fé se posiciona como quem espera uma resposta. Ou seja, já começa a agir de forma compatível com a sabedoria que virá. Não se trata de um jogo de adivinhação espiritual, mas de uma expectativa viva, ativa, confiante. Muitas vezes, o que falta não é a resposta de Deus, mas a disposição de quem pede para obedecer ao que será revelado. A fé verdadeira não apenas clama, ela também prepara o coração para agir. Vale lembrar que essa fé não precisa ser perfeita, mas precisa ser genuína. Jesus disse que se tivermos fé como um grão de mostarda, poderemos mover montanhas. Mateus capítulo 17, versículo 20. O que conta não é o tamanho da fé, mas a quem ela está direcionada. Quando pedimos sabedoria a Deus, devemos acreditar que Ele, por sua bondade, irá nos conduzir. Ele não depende da grandeza da nossa fé, mas da sinceridade com que nos apresentamos diante dele. Pedir com fé, portanto, é mais do que um ato pontual. É um estilo de vida. É decidir todos os dias que Deus é digno da nossa confiança, mesmo quando não vemos sinais imediatos. E é exatamente nesse ambiente de confiança que a sabedoria do alto encontra espaço para se manifestar com poder. Porque o céu não responde à dúvida. Ele se move ao som da fé. A exigência de pedir com fé, em nada duvidando, não se trata de um ideal inatingível, mas de um chamado à maturidade espiritual. A dúvida aqui não é a hesitação momentânea que pode surgir diante de grandes desafios, mas uma postura interior de inconstância de quem não decide em qual voz confiar. Tiago confronta esse tipo de coração dividido. Ele descreve a pessoa duvidosa como alguém que é semelhante à onda do mar, agitada e levada pelo vento. Essa imagem revela o perigo de uma espiritualidade instável, que oscila conforme as emoções ou circunstâncias. Em Efésios, capítulo 4, versículo 14, o apóstolo Paulo adverte sobre a imaturidade que faz com que sejamos levados por todo o vento de doutrina. Uma vida sem firmeza é vulnerável à confusão. A mente oscilante não consegue sustentar a fé necessária para receber sabedoria do alto. Isso porque sua confiança em Deus é momentânea, dependente de resultados imediatos ou de sentimentos favoráveis. Quando tudo vai bem, ela crê. Quando os problemas surgem, ela afunda. Esse tipo de oscilação impede que o coração se firme na promessa divina. É como tentar construir uma casa sobre areia movediça. A fé verdadeira, por outro lado, estabelece raízes profundas na rocha que é Cristo. Mesmo sob tempestades, ela permanece. E é nesse solo firme que a sabedoria floresce. Dúvida, nesse contexto, se torna um entrave espiritual porque revela um problema maior: a falta de entrega total. Muitas vezes queremos a sabedoria de Deus, mas sem abrir mão da nossa própria lógica ou vontades. Queremos a direção do alto, mas ainda presos aos conselhos humanos ou às nossas preferências. A mente dividida se torna incapaz de discernir a vontade de Deus, pois vive entre dois senhores. Jesus deixou claro que ninguém pode servir a dois senhores. Mateus capítulo 6, versículo 24. E isso se aplica também à confiança. Ou descansamos plenamente em Deus, ou permaneceremos reféns da dúvida. Esse tipo de instabilidade gera frustração espiritual. A pessoa ora, mas não vê frutos. Busca respostas, mas continua confusa. A razão? Falta firmeza na fé.
Deus não é indiferente à dor de quem duvida, mas Ele busca corações que confiem nele acima das circunstâncias. A sabedoria que Ele dá não é para os que vacilam entre alternativas, mas para os que, mesmo com medo, escolhem confiar. Isso não significa perfeição, mas decisão. Fé é um passo firme em direção ao invisível, sustentado pela certeza de que Deus é fiel. Superar a mente oscilante exige disciplina espiritual. É um processo que envolve meditação na palavra, oração constante e uma escolha diária de alinhar o coração com a verdade divina. Ao fazer isso, a fé se fortalece e a dúvida perde espaço. E quando o coração se estabiliza na confiança, o céu se abre com clareza. A sabedoria que antes parecia distante, agora se torna acessível, porque Deus responde à fé que escolhe permanecer, mesmo quando tudo ao redor diz para desistir. A metáfora usada por Tiago, ao descrever o homem que duvida, é vívida e inquietante. Ele o compara à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Essa imagem fala de algo que não tem direção própria, que não consegue permanecer firme, sendo constantemente empurrado por forças externas. É a fotografia espiritual de um coração dividido, que deseja servir a Deus, mas ainda se apega às estruturas do mundo. Tal pessoa vive em constante tensão, ora confiando, ora duvidando, ora se entregando, ora recuando. Em 1 Reis, capítulo 18, versículo 21, o profeta Elias já repreendia Israel por cochear entre dois pensamentos. Um alerta que ainda ecoa nos nossos dias. A instabilidade do coração dividido não é apenas emocional, é espiritual. Ela revela uma fé ainda imatura, presa à necessidade de controlar. Ao invés de confiar plenamente, o coração instável tenta equilibrar fé com lógica humana, espiritualidade com conveniência. Mas o reino de Deus não opera nesse terreno. A sabedoria do alto requer rendição total. É preciso descer do trono do "eu sei o que é melhor" e deixar que Deus conduza com mãos firmes e voz clara. Enquanto a alma permanecer dividida, as águas da dúvida continuarão agitadas. Muitos vivem essa realidade sem sequer perceber. Estão sempre buscando sinais, confirmando decisões com todos ao redor, mas nunca descansam. Pedem conselhos a Deus, mas também consultam horóscopos, gurus e opiniões populares. Essa mistura de fontes revela a confusão interior. O problema não está na busca por ajuda, mas na falta de uma âncora segura. E a única âncora capaz de manter a alma firme é a palavra de Deus. Hebreus capítulo 6, versículo 19, diz que temos esta esperança como âncora da alma, firme e segura. Sem essa firmeza, a mente continuará sendo como a onda do mar. Outro efeito da instabilidade é o desgaste espiritual. Viver oscilando entre fé e dúvida consome energia, fragiliza a comunhão com Deus e impede o crescimento espiritual. Muitos crentes se frustram por não verem avanço em sua vida cristã, mas a raiz está no coração que ainda não se entregou por completo. Deus não quer apenas uma parte do nosso coração, Ele quer tudo. E essa entrega total é o primeiro passo para experimentar a sabedoria que transforma, direciona e dá sentido à vida. Diante disso, é necessário fazer uma escolha. Ou vivemos à deriva, como ondas agitadas, ou nos firmamos na rocha eterna. A sabedoria de Deus não pode habitar em um coração dividido. Ela exige rendição. E quando finalmente decidimos confiar sem reservas, a agitação interna se acalma. O mar interior encontra paz, e a sabedoria do alto começa a dirigir os passos de quem agora caminha com firmeza. Quando pedimos sabedoria a Deus, muitas vezes esperamos apenas respostas rápidas ou orientações para decisões difíceis. Mas a sabedoria do alto vai muito além de simples conselhos. Ela age como uma força transformadora que começa a moldar o nosso interior. Uma das áreas mais impactadas por essa sabedoria
é o ego. O coração humano, naturalmente inclinado ao orgulho, precisa ser disciplinado, e é justamente nesse ponto que a sabedoria divina atua com firmeza. Em Provérbios capítulo 11, versículo 2, está escrito que com os humildes está a sabedoria. Isso revela que sabedoria e orgulho não convivem no mesmo ambiente. A sabedoria de Deus não exalta o eu, ela o redimensiona. Ela nos ajuda a enxergar nossos limites, reconhecer nossas falhas e depender da graça. Diferente da sabedoria humana, que muitas vezes alimenta a vaidade intelectual, a sabedoria celestial nos conduz à humildade. Ela nos ensina a ouvir mais do que falar, a considerar o outro, a refletir antes de agir. Esse processo não é instantâneo. Deus, em sua paciência, nos conduz passo a passo, trabalhando nosso caráter para que estejamos aptos a receber mais de sua direção. Ao agir no ego, a sabedoria também nos protege de muitos erros. Quantas decisões desastrosas foram tomadas por impulsos egoístas? Quantas palavras foram lançadas por orgulho ferido? A sabedoria atua como um freio para essas inclinações. Ela traz domínio próprio, autocontrole e discernimento. Ela nos faz pensar nas consequências antes de agir. E mais do que isso, ela nos transforma por dentro. O sábio não é apenas alguém que sabe o que fazer, mas alguém que se tornou mais parecido com Cristo. Esse processo de modelar o caráter é contínuo. Cada situação da vida se torna uma oportunidade de aprender, crescer e se aproximar de Deus. A sabedoria, quando bem recebida, nos tira do centro das nossas decisões e coloca o Senhor no lugar de governo. Isso muda tudo. A vida deixa de ser guiada por impulsos e passa a ser orientada por princípios eternos. E quanto mais nos rendemos à sabedoria, mais nosso caráter é lapidado. Por isso, pedir sabedoria não é um ato para resolver apenas questões externas. É, antes de tudo, um clamor por transformação interna, um desejo sincero de ser moldado à imagem de Cristo. E quando esse processo começa, os resultados não aparecem apenas nas decisões tomadas, mas na maneira como vivemos, reagimos e amamos. Porque a verdadeira sabedoria não informa, ela forma. A sabedoria do alto não serve apenas para decisões estratégicas ou desafios morais. Ela é também uma fonte poderosa de consolo nas horas de dor. Em momentos de perda, sofrimento ou injustiça, a mente humana tende a buscar explicações, muitas vezes sem sucesso. É nessa hora que a sabedoria divina age com ternura. Ela não apaga a dor, mas oferece compreensão espiritual sobre o propósito, a eternidade e a soberania de Deus. Em Romanos, capítulo 8, versículo 28, lemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Essa verdade só pode ser absorvida com sabedoria, pois vai além do que os olhos naturais conseguem enxergar. A dor tem o poder de cegar, e é fácil perder a perspectiva quando tudo ao redor parece desmoronar. Nesses momentos, a sabedoria do alto nos conduz à paz. Ela não nos dá todas as respostas, mas nos revela em quem confiar. Sabedoria, aqui, não é uma equação lógica, mas uma iluminação interior que alinha nossas emoções à esperança. O consolo que vem de Deus não ignora o sofrimento, mas o transforma em ferramenta de lapidação. Quando compreendemos que até o sofrimento tem propósito, não nos desesperamos. A sabedoria nos impede de sermos vencidos pela amargura. Além disso, essa sabedoria nos ajuda a discernir a presença de Deus mesmo nas sombras. Jó, no auge da sua dor, declarou: "Ele sabe o caminho por onde ando, e provando-me, sairei como o ouro." Jó, capítulo 23, versículo 10. Não foi o alívio da dor que o sustentou, mas a sabedoria de entender que Deus estava agindo mesmo em silêncio. Há consolo nisso.
A força em saber que não estamos sozinhos e que mesmo quando não sentimos, Ele está nos guiando com mãos invisíveis. Essa perspectiva muda completamente nossa postura diante das aflições. Ao invés de nos rebelarmos ou questionarmos, aprendemos a confiar e a crescer. A sabedoria do alto nos tira do papel de vítima e nos posiciona como filhos que estão sendo moldados por um pai amoroso. Isso não nega a dor, mas a redime. Cada lágrima, cada perda, cada noite escura ganha um novo sentido quando vista com os olhos da sabedoria. Por isso, quando o sofrimento bater a porta, não peça apenas por alívio. Clame por sabedoria. Porque é ela que revela o que há por trás da dor, que sustenta o coração vacilante e que transforma vales escuros em solo fértil para um novo tempo. O consolo que ela traz não é apenas emocional, é espiritual, profundo e eterno. Uma das manifestações mais preciosas da sabedoria divina é o discernimento do tempo. Saber o que fazer é importante, mas saber quando fazer pode ser decisivo. Muitas decisões corretas se tornam desastrosas por serem tomadas fora do tempo de Deus. A sabedoria do alto nos ensina a andar no ritmo do céu, a esperar, a avançar, a recuar ou a permanecer, tudo segundo a vontade do Pai. Em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, está escrito: tudo tem o seu tempo determinado, e há tempo para todo o propósito debaixo do céu. Essa verdade nos convida a sair da ansiedade e entrar no descanso da confiança. O problema é que o coração humano é apressado. Queremos respostas imediatas, portas abertas agora, resultados instantâneos. Mas Deus trabalha com processos, e a sabedoria é a chave para entender esses processos. Ela nos impede de agir por impulso, de atropelar o que está sendo construído ou de plantar em solo ainda não preparado. Sabedoria gera paciência, e a paciência nos aperfeiçoa. Ela nos livra de decisões prematuras e nos alinha com a direção do Espírito Santo. Em muitos momentos da vida cristã, a fé verdadeira será demonstrada não em grandes ações, mas na capacidade de esperar. E não se trata de uma espera passiva, mas ativa, vigilante, obediente, perseverante. José, por exemplo, recebeu uma promessa de Deus ainda jovem, mas só viu seu cumprimento muitos anos depois, após traições, prisões e humilhações. O que manteve José firme foi a sabedoria que lhe permitiu discernir que Deus ainda estava no controle, mesmo quando tudo parecia fora do lugar. Gênesis capítulo 50, versículo 20. Essa sabedoria também nos protege das comparações. Quando discernimos o tempo de Deus para a nossa vida, deixamos de olhar para o tempo dos outros. Compreendemos que cada um tem um caminho, um processo, uma estação. Isso nos livra da inveja, da comparação tóxica e da frustração. Quem anda na sabedoria do alto entende que não está atrasado, está sendo preparado. E isso muda completamente nossa postura diante da espera. Por isso, quando buscar sabedoria, peça também discernimento para o tempo certo. Porque o plano de Deus, sem o tempo de Deus, se torna uma armadilha. Mas quando alinhamos nosso coração com o compasso do céu, entramos em uma dimensão de paz que o mundo não consegue oferecer. E é nessa sintonia que a vontade de Deus se cumpre, boa, perfeita e agradável. Receber sabedoria é apenas o primeiro passo. O verdadeiro desafio está em vivê-la. Muitos oram, recebem direção clara de Deus, mas falham na execução. A sabedoria do alto não foi feita para ser contemplada, mas praticada. Tiago, inclusive, é categórico em sua carta ao afirmar que não basta ser ouvinte da palavra, é preciso ser praticante. Tiago, capítulo 1, versículo 22. A sabedoria que vem de Deus é viva, ativa e transformadora. Ela exige ação. Quando é ignorada, se torna juízo, mas quando é obedecida, se transforma em fruto. O problema é que aplicar a sabedoria pode ser desconfortável.
Ela, muitas vezes, nos leva a caminhos mais difíceis, a decisões que confrontam nosso ego, a atitudes que exigem renúncia. Mas é exatamente nesse lugar que a vida cristã se torna real. A sabedoria não nos foi dada para facilitar tudo, mas para nos moldar à imagem de Cristo. E isso envolve luta. Viver com sabedoria é tomar decisões impopulares, é manter a integridade quando seria mais fácil ceder, é amar quando seria mais cômodo se afastar. A prática da sabedoria também revela maturidade. Ela se manifesta no cotidiano, no modo como tratamos o próximo, lidamos com críticas, administramos finanças, conduzimos nossas palavras. Sabedoria não é apenas um dom espiritual, é uma forma de viver. E quanto mais obedecemos à direção de Deus, mais somos capacitados a receber novas instruções. A fidelidade no pouco libera o muito, e isso inclui a sabedoria. A vivência da sabedoria também nos protege. Muitas vezes pedimos livramento, mas ignoramos os princípios que o Senhor já nos ensinou. Quantas dores poderiam ser evitadas se simplesmente tivéssemos seguido a instrução que recebemos? A sabedoria não nos blinda das lutas, mas nos fortalece para enfrentá-las com discernimento, fé e firmeza. Ela é escudo, bússola e alimento para a alma. Ao buscar sabedoria, prepare-se para obedecer, porque Deus não desperdiça revelação com quem não está disposto a praticar. Ele entrega direção àqueles que caminham, e não aos que apenas observam de longe. A sabedoria do alto não é uma teoria. É uma jornada, e quem decide trilhá-la, ainda que enfrente dificuldades, será guiado por caminhos de vida, paz e verdade. Um dos campos mais desafiadores para aplicar a sabedoria é nos relacionamentos. Seja no casamento, no ambiente familiar, entre amigos ou no trabalho, nossas interações frequentemente são afetadas por emoções intensas, palavras impensadas e atitudes precipitadas. A sabedoria do alto, porém, não apenas nos orienta sobre o que dizer ou fazer, mas transforma a maneira como enxergamos o outro. Tiago, mais à frente em sua carta, descreve que a sabedoria que vem do alto é primeiramente pura, depois pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia e de bons frutos. Tiago, capítulo 3, versículo 17. Essas qualidades são indispensáveis em qualquer convivência saudável. Relacionar-se exige mais do que boas intenções, exige discernimento. Às vezes é sábio calar, em outros momentos é necessário falar com coragem. A sabedoria divina nos ensina quando exercer misericórdia e quando aplicar correção. Ela não nos transforma em pessoas omissas, mas em agentes de reconciliação. É pela sabedoria que evitamos conflitos desnecessários e sabemos como lidar com confrontos inevitáveis. Não se trata de agradar a todos, mas de agir conforme o Espírito de Deus nos guia, mesmo quando isso nos tira da zona de conforto. Além disso, essa sabedoria nos livra de responder com ira. Muitas mágoas se perpetuam porque a reação foi mais intensa do que a ofensa. A sabedoria nos ensina a ouvir com atenção, falar com brandura e agir com equilíbrio. Provérbios capítulo 15, versículo 1, nos lembra que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Em vez de sermos dominados pelo instinto, aprendemos a ser governados pela sabedoria, o que traz cura para os relacionamentos feridos. A sabedoria também nos ajuda a discernir quem deve permanecer perto. Nem toda relação precisa ser mantida a qualquer custo. Há conexões que drenam, desviam ou contaminam. A sabedoria do alto não promove isolamento, mas proteção. Ela nos guia a estabelecer limites saudáveis, a perdoar sem se permitir ser manipulado e a amar com responsabilidade. Esse discernimento é precioso, especialmente quando lidamos com vínculos que exigem posicionamentos firmes, mas sempre temperados com graça.
Relacionamentos restaurados, famílias curadas, amizades fortalecidas. Tudo isso começa com sabedoria. E essa sabedoria não vem dos livros ou da experiência apenas, mas da comunhão com o Pai. Quando Ele nos ensina a amar com equilíbrio, a confrontar com respeito e a servir com humildade, passamos a refletir o caráter de Cristo em nossas conexões diárias. E é por meio dessa sabedoria relacional que o reino de Deus se torna visível nas relações humanas. Muitas pessoas vivem emocionalmente esgotadas, dominadas pela ansiedade, raiva ou tristeza profunda. E embora busquem respostas em terapias, filosofias ou conselhos diversos, a verdadeira paz emocional só pode ser encontrada na sabedoria que vem do alto. Essa sabedoria, além de racional, é espiritual e emocional. Ela penetra o coração ferido, reorganiza os pensamentos caóticos e acalma a alma em tempestade. Em Filipenses capítulo 4, versículo 7, Paulo escreve que a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e as vossas mentes em Cristo Jesus. Essa paz é fruto direto da sabedoria aplicada ao interior do ser humano. A sabedoria emocional não anula os sentimentos, ela os ordena. Ela nos ensina a não negar a dor, mas a processá-la com maturidade espiritual. Em vez de reagir impulsivamente às ofensas, por exemplo, aprendemos a perdoar. Em lugar de nos entregarmos ao desespero, aprendemos a confiar. Sabedoria emocional é a capacidade de perceber que o que sentimos não precisa determinar o que fazemos. Ela nos dá domínio próprio, clareza de pensamento e estabilidade de alma. Essa dimensão da sabedoria também nos protege de decisões emocionais desastrosas. Quantas pessoas assumem compromissos por carência, tomam decisões financeiras por impulso ou rompem vínculos importantes em momentos de raiva? A sabedoria que vem de Deus atua como um freio interno. Ela nos dá tempo para respirar, refletir e decidir com serenidade. Ela nos ensina que não precisamos resolver tudo no calor do momento, mas que podemos responder no tempo certo, com a postura certa. Outro benefício da sabedoria emocional é a libertação de prisões internas. Feridas mal curadas, traumas do passado, sentimentos de rejeição, tudo isso pode aprisionar uma pessoa por anos. Mas a sabedoria do alto age como luz que penetra as regiões sombrias da alma. Ela traz entendimento sobre a origem da dor e direcionamento para a cura. E quando o coração começa a ser tratado, a vida inteira se transforma. A emoção equilibrada se torna solo fértil para decisões firmes, relacionamentos saudáveis e uma fé vibrante. Buscar sabedoria emocional é, na verdade, um ato de amor próprio e de reverência a Deus. Ele deseja que vivamos em paz e não sob o domínio do caos interior. Quando pedimos essa sabedoria com sinceridade, o Espírito Santo começa um trabalho profundo de transformação. E ao nos curar por dentro, ele nos capacita a enfrentar a vida com um novo olhar, sereno, firme e cheio de fé. Em um mundo repleto de vozes e escolhas, tomar decisões certas pode parecer cada vez mais desafiador. Muitas quedas espirituais e emocionais não acontecem por maldade, mas por falta de discernimento. A sabedoria divina é, portanto, uma proteção contra armadilhas escondidas, propostas ilusórias e decisões que parecem boas, mas carregam consequências devastadoras. Em Provérbios capítulo 2, versículos 6 a 8, lemos que o Senhor dá sabedoria. Da sua boca vem o conhecimento e o entendimento. Ele reserva a verdadeira sabedoria para os retos. Escudo é para os que caminham na sinceridade. A sabedoria de Deus não apenas orienta, ela também guarda.
Essa proteção não é automática, mas fruto de obediência e comunhão. A sabedoria nos alerta antes do erro, nos inquieta diante do engano e nos mostra sinais que a lógica humana muitas vezes ignora. Ela age como um farol em meio à escuridão, mostrando perigos escondidos e prevenindo passos em falso. Quando o coração está sensível à voz do Espírito, é possível perceber o perigo antes que ele se concretize. E essa sensibilidade é um dos maiores tesouros que um cristão pode possuir. Muitos erros graves acontecem porque se ignora essa voz interior. Deus fala através de sua palavra, da oração, da paz no Espírito e até pelas circunstâncias. Mas quando queremos algo a qualquer custo, tendemos a silenciar essas advertências. A sabedoria de Deus sempre nos conduzirá para caminhos seguros, mesmo que não sejam os mais rápidos ou fáceis. Ela é a voz que diz, espere, quando todos dizem vá, ou recuar, quando tudo parece atrativo. É nesse contraste que se revela seu verdadeiro valor. Além disso, a sabedoria também nos livra das armadilhas do orgulho. Um dos erros mais perigosos é acreditar que sabemos o suficiente, que já vivemos o bastante para decidir sozinhos. Essa autoconfiança exagerada abre portas para decisões desastrosas. A sabedoria, ao contrário, nos ensina a depender. Ela não nos infantiliza, mas nos amadurece. E nesse processo, nos preserva de dores que poderiam ser evitadas. Buscar a sabedoria como proteção é um ato de humildade. É reconhecer que, por mais experientes que sejamos, ainda precisamos da direção do céu. E quando essa busca se torna diária, constante, sincera, Deus responde com direção clara. Ele não quer apenas que tomemos boas decisões. Ele deseja nos livrar dos caminhos que nos afastariam dele. E para isso, a sabedoria é o nosso escudo mais poderoso. O mundo atual está cada vez mais barulhento, polarizado e ansioso por respostas. Nesse cenário, ser uma testemunha do Evangelho exige mais do que conhecimento bíblico, exige sabedoria. Saber quando falar, como falar e o que falar é crucial. A sabedoria que vem do alto nos torna luz em meio à confusão, uma voz serena em meio ao caos. Jesus disse que seus discípulos deveriam ser prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Mateus capítulo 10, versículo 16. Isso revela que a missão evangelística envolve tanto ousadia quanto discernimento, tanto coragem quanto sensibilidade. A falta de sabedoria na hora de testemunhar pode fechar portas que deveriam ser abertas com amor. Muitos têm boas intenções, mas se comunicam com agressividade, julgamento ou pressa. A sabedoria nos impede de transformar verdades eternas em instrumentos de condenação. Ela nos lembra que o objetivo do testemunho não é vencer um debate, mas conquistar um coração. Ela nos ensina a escutar antes de responder, a compreender antes de corrigir e, sobretudo, a ser o exemplo vivo daquilo que pregamos. Além disso, a sabedoria nos ajuda a perceber as oportunidades que o Espírito Santo nos concede. Quantas vezes uma simples conversa, um gesto de compaixão ou uma atitude de humildade abrem portas para apresentar Cristo. A sabedoria nos mantém atentos a esses momentos. Ela nos livra da ansiedade de converter pessoas à força e nos conduz à sensibilidade de perceber o tempo certo de semear. Em Colossenses capítulo 4, versículo 6, Paulo aconselha: a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para que saibais como deveis responder a cada um. Esse equilíbrio é o que transforma conversas em encontros divinos. Testemunhar com sabedoria também nos protege do orgulho espiritual. Quando a intenção de compartilhar o Evangelho se mistura com a vaidade de ser notado ou a necessidade de provar um ponto, perdemos o foco. A sabedoria do alto nos conduz com humildade. Ela nos lembra de que não salvamos ninguém, apenas apontamos o caminho.
E quanto mais nos esvaziamos, mais Deus nos usa como vasos de honra, instrumentos de reconciliação entre o céu e a terra. Peça sabedoria também para o seu testemunho, que suas palavras sejam pontes, não barreiras, que sua vida fale mais alto do que seus argumentos, e que sua presença revele o caráter de Cristo mesmo quando o mundo ao redor escolher viver no escuro. Porque quem é guiado pela sabedoria de Deus não apenas fala de luz, ele se torna luz. Não há sabedoria verdadeira sem humildade. A sabedoria que vem do alto não se manifesta com ostentação, nem com superioridade espiritual. Ela é silenciosa, firme e humilde. É por isso que Tiago, em sua carta, conecta diretamente sabedoria à mansidão. Quem dentre vós é sábio e entendido? Mostre pelo seu bom procedimento em mansidão de sabedoria. Tiago, capítulo 3, versículo 13. Essa mansidão é a marca de alguém que compreendeu que todo conhecimento vem de Deus e que quanto mais se sabe, mais se depende dele. A humildade é o solo onde a sabedoria cresce. Corações orgulhosos resistem à correção, rejeitam conselhos e desprezam ensinamentos. Mas os humildes estão sempre abertos a aprender, mesmo com os mais simples. Isso não significa fragilidade, mas grandeza. A pessoa humilde não se vê como superior, mas como serva do propósito de Deus. Ela não precisa ser reconhecida por sua sabedoria, porque já se sente aprovada por aquele que tudo vê. Essa segurança interior é fruto de uma caminhada profunda com o Senhor. Outro ponto poderoso é que a sabedoria, sem humildade, se transforma em arrogância. Quantos usam o conhecimento bíblico para humilhar outros ou para provar sua espiritualidade? Essa não é a sabedoria que vem de Deus, mas um disfarce perigoso de religiosidade. A verdadeira sabedoria age com compaixão, com paciência e com graça. Ela não procura aplausos, mas frutos. E seus frutos são visíveis na forma como tratamos os outros, principalmente os que não pensam como nós. A humildade também nos prepara para receber mais. Deus resiste aos soberbos, mas dá graça aos humildes, como afirma Tiago capítulo 4, versículo 6. Isso significa que quanto mais humildes somos, mais acesso temos às riquezas da sabedoria divina. A soberba fecha portas, a humildade as abre. A pessoa sábia nunca se vê como pronta, mas como alguém em constante aprendizado, dependente da instrução diária do Espírito Santo. Essa disposição mantém o coração sensível, alerta e disponível para crescer. Buscar sabedoria, portanto, é também um exercício de humildade. É admitir que não sabemos tudo, que precisamos de direção, que há sempre mais a aprender. E quando essas duas virtudes se encontram, sabedoria e humildade, nasce a maturidade. Uma maturidade que inspira, que serve e que transforma. Porque não há força mais poderosa do que uma alma sábia que aprendeu a se inclinar diante de Deus. Tiago capítulo 1, versículo 5, não apresenta um evento isolado, mas um convite contínuo. Pedir sabedoria a Deus não é uma prática ocasional, mas uma jornada diária de dependência. Não basta orar por sabedoria apenas em momentos de crise. Precisamos dela para cada passo, cada palavra, cada escolha. Em Provérbios capítulo 3, versículo 6, somos instruídos a reconhecer o Senhor em todos os nossos caminhos, e Ele endireitará nossas veredas. Esse reconhecer envolve exatamente essa busca constante por sabedoria. É viver com o coração inclinado, atento e obediente. Essa dependência não é sinal de fraqueza, mas de maturidade. O mundo valoriza a autossuficiência, mas o reino de Deus se move na direção oposta. Bem-aventurados os pobres de espírito, disse Jesus, porque deles é o reino dos céus. Mateus capítulo 5, versículo 3. Pobres de espírito são aqueles que reconhecem sua necessidade, que clamam por sabedoria não por status, mas por sobrevivência espiritual.
Eles sabem que sem Deus, até as boas intenções podem gerar grandes erros. Ao longo da vida, enfrentamos situações novas, desafios inesperados e pessoas difíceis. E cada uma dessas realidades exige porções frescas de sabedoria. A sabedoria de ontem foi essencial, mas a de hoje também será. Essa busca contínua nos mantém perto de Deus, conectados com a fonte. E quanto mais nos aproximamos, mais nos parecemos com Ele. A sabedoria, afinal, não é apenas sobre saber o que fazer. É sobre se tornar alguém que reflete o coração do Pai. Essa jornada diária também nos protege da acomodação. O perigo de quem já recebeu sabedoria é pensar que não precisa mais buscar. Mas o verdadeiro sábio é aquele que clama todos os dias, que não se apoia no passado, mas se lança ao presente com fé renovada. Ele sabe que a sabedoria de Deus não é um estoque armazenado, mas um maná diário, que precisa ser colhido com humildade e zelo. Terminar essa série de reflexões não é concluir um aprendizado, mas iniciar um compromisso. Um compromisso de viver com os joelhos dobrados, os ouvidos atentos e o coração dependente. Porque a sabedoria que vem do alto é inesgotável, e aqueles que a buscam de verdade serão sempre guiados por ela. Não importa a estação da vida, quem clama com fé, recebe. E quem recebe nunca mais caminha da mesma forma. Tem muita gente caminhando no escuro por falta de uma palavra certa na hora certa. Então, se esse conteúdo falou com você, compartilha com alguém que esteja precisando de direção. E se ainda não está inscrito aqui, aproveita. Tem muito mais da sabedoria de Deus vindo por aí.